né, deu um clima de otimismo no Flamengo, não, vamos ganhar tudo, me segura e tudo mais. Em contrapartida, no Botafogo, meio desdém, né? O Flamengo está super empolgado e o John Textor no Botafogo, falou, não ligou muito. Olha o que ele falou sobre a derrota. Eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa, disse o Textor. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes, disse o Textor. Entretanto, meu caro Júlio Gomes, o Botafogo entrou em campo sem treinador, com 15 saídas no elenco e vai ter a Recopa agora sul-americana contra o Racing, dia 20 e 27. Até lá pode ser que tenha um novo técnico, sei lá. E quem entrou no radar do Botafogo agora é o Tite. O brasileiro, ele gosta muito de título, né? Assim, campeão de tudo. Já é com a Supercopa é uma taça de começo de ano, a Recopa também. Para mim, elas são tão importantes quanto a Copa São Paulo de Júniors e menos do que os estaduais. Assim, é uma taça, um jogo, começo de ano. Eu acho que não dá para assinar mais o que o Textor falou do que eu, assim, queria, se tivesse assim, aquela caneta para assinar na câmera, que nem os tenistas, eu assinaria o que o Textor falou. Ele está totalmente certo. Os objetivos do Botafogo na temporada são outros. Então eu fico pensando aqui, Tironi, é claro que é ruim não ter técnico, tá? Porque o técnico, ele vai conhecer os jogadores, ele vai conhecer o clube, ele vai conhecer elenco e por aí vai. Agora, escolher bem é melhor do que pegar com pressa. E aí, Tite me parece que é pegar com pressa, assim. Tite me parece que seria uma escolha, tipo, ai caramba, não estamos encontrando nada, não estamos achando solução, então vai de Tite mesmo que está aí sobrando. Para ir para o Tite, eu preferi ir para o Luiz Castro, que acho que tem mais a ver com o que o. Talvez o Botafogo já tenha tentado e o Luiz Castro não tenha aceitado, porque é muito estranho, né? O Luiz Castro está sem emprego, o Botafogo sem técnico e eles não se reencontrarem. Agora, eu fico me perguntando, Tirone, será que é melhor ter um técnico para ir perder do Flamengo e ser xingado, tropeçar contra o Maricá e ser xingado em pré-temporada e não sei o quê, ou deixa logo o interino para a turma xingar quem não tá, sabe? Talvez até isso o Botafogo esteja fazendo certo. É uma boa questão, né? Porque pelo menos você não desgasta um cara num campeonato e num começo de temporada bagunçado que vale muito pouco. Mas, em contrapartida, faz tempo, hein? E tem jogos aí, tem. Assim, você vai desprezar um jogo valendo taça contra o Flamengo? É horrível isso. Isso eu acho que não dá para se desprezar. Ou mesmo a Recopa Sul-Americana, né? Não é o ideal. Não é o ideal. Mas entre ser competitivo no Brasileiro, ser competitivo no Mundial de Clubes e jogar um jogo como o de ontem, eu acho que a escolha é fácil. É que alguém vai falar, dá para fazer as duas coisas. Talvez dê, talvez não dê. O Botafogo tá tendo uma escolha, fazendo uma escolha. Muito bem, ó, estamos chegando em 500 likes, 503, mas a gente precisa do dobro disso, porque senão você vai chegar hoje no seu escritório bonitão, achando que está tudo bem, e vai ter uma galera lá falando vergonha, funcionários sem Que, né, que vergonha. vocês da imprensa, que sempre aparece aqui, né? Então o cara vai Isso. chegar lá no trabalho, vai abrir o computador e o cara do lado assim, vocês da imprensa vai se benzer, E não como é que precisa de você. a minha empresa não precisa de você Isso, e tal. vai Vai ter falar isso. todo mundo xingando. Então vocês mandem bala aí no like, por favor. Muito bem, então o Botafogo ganhou, a gente está falando Ainda bem que eu bastante faço sobre. programa em casa. Né? A gente tá, a gente tá falando sobre essa questão das vaias, porque o Fluminense foi muito vaiado pela torcida, até a torcida portuguesa vaiou o time, porque tomou 2 gols da Inter de Limeira, Do né? Então, Botafogo. do Botafogo. Isso, do Botafogo. Cara, Tá, eu preciso contar esse diálogo, preciso contar rapidinho. Sei que não tá no. diga. Mas a Portuguesa estava ganhando de 3-0, tá? Eu estava fazendo um jogo na Band, cheguei no estádio, tava 3-0. Aí o Botafogo fez 2 gols, eu quase fui embora, né? Não é possível um negócio desse. Mas aí, no fim do jogo lá, a torcida toda xingando o técnico, burro, burro. Eu falei, mas não é possível, gente. O time tava ganhando de 3-0, ganhou o jogo, 3-2, primeira vitória no campeonato, a torcida xingando, inclusive familiares e tal. Aí, o, aí um torcedor lá chegou pra mim e falou assim: mas não dá, pô, tava ganhando de 3-0, leva 2 gols. Era melhor que tivesse 1-1.
Aí eu falei, É mesmo? Acho o que cara não. falou isso mesmo? O cara falou isso? O cara preferia. Não, Era melhor que tivesse 1-1 do que tá três não, a não zero era e ficar melhor. 3-2. Não, não é Não, não, possível, não pelo amor era de Deus. melhor. Torcedor tá Ó, maluco, gente. e falando em Campeonato Paulista, Júlio Gomes, o Palmeiras, né, depois de uma ameaça de crise lá, uma derrota e um empate em casa, aí é tropa de choque em campo. Escalou titulares e goleou o Guarani com um show do Estevão mais uma vez, né? 4-1 É, com gol do Richard Rios, abriu o placar, depois o Maurício e depois 2 gols do Estevão. olha, Tirone, o Palmeiras está dentro desse contexto que eu acabei de falar. Como pode a torcida estar enchendo o saco? Os caras não faz nem um mês que voltaram de férias. O Abel estava mesclando o time, titulares aqui, outros ali, encontrando coisas. Chega um reforço, você precisa entender o que o Facundo Torres pode saber fazer. Ontem, por exemplo, quando a gente vê a escalação, parecia que o Facundo Torres seria um falso 9. Quem foi o falso 9 foi o Maurício. E com um campo pesado, tinha chovido pra caramba, primeiro tempo debaixo de água em Campinas, jogo duro. E com 15 minutos de jogo, o Palmeiras resolveu as coisas. Né? Resolveu. Porque o time titular do Palmeiras contra o Guarani, por melhor que esteja começando o Campeonato Paulista, é um desnível muito grande, muito grande. Então a torcida está enchendo o saco dos times, sendo que os times estão em pré-temporada. Então, ontem foi o primeiro amistoso valendo pontos do Palmeiras completo, jogando com seus times titulares, obviamente já pensando em quarta-feira, quinta-feira, no derby contra o Corinthians. Então, o Palmeiras resolve o jogo em 15, 20 minutos, depois recua demais até. Eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado um pouquinho mais de futebol, em vez de pensado só em se defender e contra-atacar, até porque estava difícil contra-atacar. No segundo tempo, o Palmeiras faz um gol, no gol que o zagueiro do Guarani vai sair jogando, sai jogando errado, dando o pé do Estevão. Mas o Guarani acha um gol, que é esse aí, no erro do Marcos Rocha, bota um pouco de calor no jogo, reclama de pênalti no lance, que para mim não foi nada e tal. E aí o Abel muda, bota o time com 3 zagueiros, abre os alas, o Palmeiras tem talvez seus melhores momentos na partida. Então tá todo mundo testando coisas. Ontem o Palmeiras titular goleou o Guarani, goleou tranquilo o Guarani. Vai fazer um jogo competitivo contra o Corinthians, pode ganhar, pode perder, mas acho que o torcedor tem que entender que é começo de temporada, ainda estamos em pré-temporada. Ó, e aí o Abel, para variar, tava irritado. Imagina o Abel no dia a dia, né? A pessoa ele chega em casa, cadê o café? Não, foi mal interpretado. Aí ele teve que falar de novo sobre o que ele falou sobre o Klopp no jogo passado. Vamos ouvi-lo. Já na última vez, Abel, Klopp, Klopp, Abel, o Abel só quis fazer uma comparação. Um dos vossos jornalistas, acusou-me se eu tenho fome ou não de continuar a ganhar. Eu quando não tiver fome de continuar a ganhar títulos, eu deixo de ser treinador. Só que depois alguns de vocês gostam de levar as minhas perguntas e depois tiram-nas fora do contexto, e quando vos interessa, metem a pergunta de jornalista. Quando não vos interessa, metem só a minha fala e tiram do contexto. Só para voltar a referir, o Klopp, para mim, está nos top 3 do mundo como treinador. E não foi por acaso que recebeu uma oferta minha, não é? Portanto, mas alguns de vocês quiseram fazer temas que o Abel, isso é raso, isso é tirar fora do contexto, e é por isso que eu às vezes fico triste com o nível, mas isto também lá está, tem bons treinadores, tem maus treinadores. Estou a comparar a imprensa com os treinadores, a imprensa com os jogadores, tem bons e maus em todos os lados, e quando você quer ser mau e mal intencionado, cria notícias que não têm nada a ver com o contexto com que foi dito. Eu fiquei muito triste, porque tenho amigos muito próximos do Klopp. Muito bem, tá aí o Abel se explicando. Só para não deixar Eu tenho mal duas entendido, curiosidades. rapidinho, só para não deixar mal Pode falar entendido, você eu antes. vou passar a bola para você. A pergunta foi a seguinte: o seu time está com fome e você está com fome? Foi essa a pergunta. Mas se não foi isso, foi muito parecido com isso. Foi essa a Não, pergunta claro. que foi feita para o Abel naquela ocasião, para o repórter da Transamérica, inclusive, da Rádio Transamérica. E o Abel respondeu dizendo o que ele disse. E aí agora ele está falando que foi uma acusação de que ele não estava com fome. Não, foi uma pergunta, né? Foi isso que aconteceu. E aí o Abel, como sempre, né? Ele tem a mania de dar aula, de dizer que ele é bom e que os outros são ruins, mas enfim. Tirone, eu não entendi naquela resposta que o Abel estivesse falando que ele era melhor que o Klopp, tá? Eu também achei que essa
tradução que foi feita por muita gente não foi. O que ele estava querendo dizer eu ganhei muito aqui, mais do que o outro lá que ganhou no Liverpool. Ele gosta de dar essa diminuída em outras coisas para dar uma aumentada nas que ele fez. E aí Inclusive, ele podia fazer qualquer outra comparação, né? Ele escolheu um exemplo esdrúxulo, mas deu para ver que ele não quis falar que ele era melhor que o Klopp, nem nada, né? Agora, eu fiquei curioso com duas coisas dessa resposta do Abel, né? Ele falou que o Klopp é top 3, né? Aí eu fiquei me perguntando, né? O Abel, o Klopp, mais quem? Né? Essa que eu fiquei na dúvida. Quem é o outro? Quem que será quem é o outro, né? E qual é a oferta que ele fez pro Klopp? Ele quis comprar o quê? O carro do Klopp, o relógio? Qual é a oferta? Ele o Klopp para ser auxiliar dele? Qual que será que foi a oferta? Isso. Para comprar o Palmeiras? Não sei. Pois é, boa pergunta. Qual que será? Fiquei curioso isso aí. E aí, enfim, aí está aí o Abel se explicando, né? É curioso. Não, eu não quis dizer isso. Então ele fez uma crítica. Não colocasse o Klopp na conversa. Hã? Eu gostei. Ele criticou a torcida do Guarani por vaiar o menino chamado Titi, que deu um passe errado, e aí o Estevão fez o terceiro gol. E aí o técnico substitui o menino para poupá-lo, e o estádio inteiro xingando. E o Abel cornetou os torcedores, e acho que ele tem razão. Eu acho que o torcedor de futebol tá passando do ponto completamente. É o seguinte, audiência qualificada aqui, Danilo Lavieri, que daqui a pouco vai estar com a gente no posse de